Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui hoje fazendo miojo, nem conto pra vocês que estou fazendo. Não, miojo normal, aquele miojo japonês, que eu fiz as marmitas. Ontem eu comi marmita no almoço, mas hoje me deu vontade de comer miojo. Não é miojo normal, não. É um negócio que é tipo bifum, que é aqueles macarrão fininho. Me deu vontade de comer ele. E aí eu vou fazer ele rapidinho, né? Estou até ali na panela fazendo. Glória a Deus. Gente, eu queria comentar uma coisa com vocês. Hoje eu queria muito falar com vocês a respeito de uma pessoa. Uma pessoa a qual eu sou muito grata na minha vida, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, lá na entrevista, quando eu dei a minha primeira entrevista, né? O que aconteceu? Lá pra Record, eu falei de uma pessoa. O repórter, ele me perguntou, mas o seu marido, ele trabalhava, o seu marido, ele te traiu, você trabalhou hoje com aquilo que ele fez com você. Bom, eu vou contar pra vocês esse relacionamento que eu tive. Foi, assim, a primeira pessoa a qual eu realmente amei, assim, né? Amei mesmo, amei de homem, marido e mulher. Era uma pessoa a qual eu fazia de tudo, assim, por ele, sabe? No meu começo. E eu não posso falar nomes, né? Mas eu vou contar um pouco dessa pessoa, porque essa pessoa faz parte da minha história. Eu tenho muita gratidão pela vida dele, assim, muita mesmo, porque foi alguém que Deus usou muito pra poder me ajudar, sabe? Muito mesmo. Muito, muito, muito. Eu sou muito grata pela vida dessa pessoa. Eu não posso falar nomes aqui. Hoje essa pessoa é casada e tudo mais, tem filhos. E assim, gente, meu sentimento é de gratidão, tá? De amor de irmã, assim, porque, gente, né, foi uma pessoa que na minha vida foi muito usada pra poder me abençoar. E eu tenho muita gratidão por essa pessoa. E daí, o que acontece? O repórter, ele me perguntou. Vou contar tudo, gente, peraí, eu vou contar tudo. Aos 17 anos de idade, eu fui trabalhar dentro de um prostíbulo, né? E eu conheci uma pessoa dentro desse prostíbulo. Essa pessoa, né, que era esse homem, eu gostei muito dele, muito mesmo, nossa, muito demais, mais. Sabe, assim, eu era aquela mulher que, mesmo ele estando empregado, eu fui morar com ele, ele tinha empregado, empregado, assim, uma colaboradora, né? Uma moça que fazia as coisas pra ele, mesmo assim eu gostava de lavar as roupas dele, sabe? Eu gostava de cuidar, assim. Eu era nova, né? Então eu gostava muito de cuidar dele. E era aquele meu primeiro amor, de você estar morando junto. Então aquela coisa assim, né? Você fica mais... você quer dar o seu melhor, sabe? Só que nessa época ele não gostava de mim, ele gostava de outra mulher. Ele sempre falava pra mim isso, a gente, tipo, acabava de ter relações e... ele falava pra mim que amava outra pessoa, sabe, assim, eu amo outra pessoa, eu não amo você, eu amo outra pessoa, e isso é pelo fato de eu ter sido encontrada dentro de um prostíbulo, né, por ele, eu achava que, eu tinha que aguentar aquilo, que uma hora ele ia gostar de mim, entendeu, e que eu ia fazer com a força do meu braço ele gostar de mim. E eu orava muito por ele, pra que Deus mudasse o coração dele, pra que Deus fizesse ele me amar. Ele tinha essa mulher lá, né? Essa mulher era da mesma cidade que eu, porém, ela morava em Salvador. E daí, aquilo tudo, nossa, mas eu às vezes eu tava estudando nessa época, eu fazia faculdade de engenharia, e daí, eu chegava em casa, ele tava lá, tipo, conversando com ela, sabe, assim, tal, no telefone. Então, assim, foram coisas que acaba que machuca a gente um pouco, sabe, assim, né? E aí, o que aconteceu? Aí, tudo bem. Eu peguei aí tá. Aí, nisso passou, aquilo foi entrando no meu coração. Poxa, toda vez, eu chego, ele tá conversando, ele fala que não me ama, ele fala que é uma outra pessoa, que não sei o que. Aquilo me deixava muito triste, assim. E aí, um certo dia, eu cansei daquilo tudo, eu falei, não dá mais certo, porque, poxa, ele não gosta de mim, entendeu? Não tem como eu forçar ele a gostar de mim. E daí, gente, eu peguei e fui embora, eu voltei pra casa da minha mãe, né? Eu morava nessa época no Rio de Janeiro. Aí eu voltei pra casa da minha mãe, e nisso que eu voltei pra casa da minha mãe,
eu voltei ali e ele começou a ir atrás de mim, tipo, né? Começou a ir atrás de mim, começou atrás de mim. Enfim, passamos 2 anos separados, assim, sem, né? Eu de um lado, ele do outro. Eu noivei de outro cara de Vitória. Fiquei noiva de um cara que era muito milionário de Vitória, assim, tinha bastante condições. E acabei noivando esse cara. Só que o que acontecia? Esse cara, ele pagava meus cartões, né? Meu cartão, na verdade, eu tinha um cartão de crédito e eu fazia faculdade nessa época e ele me deixava com carro. Então, assim, eu tinha algumas facilidades, né? Sendo noiva dele, eu tinha algumas facilidades. Só que tinha um problema, ele usava muita droga e eu também acabei usando muita droga, porque eu sempre tive esse pezinho lá naquela época, né? Quando eu tava com essa pessoa, a primeira, né? Eu usava, mas já não era tanto, né? Mas já com esse segundo eu já usava muito, com esse meu noivo. E o primeiro não tinha casado, não tinha nada. A gente só morou junto mesmo, amaziado. Aí tudo bem, passou esses 2 anos que eu tava com essa pessoa, a gente separou, né? A gente separou, eu me envolvi com uma terceira pessoa e nisso também não deu muito certo porque essa terceira pessoa era casado e aí eu também briguei com essa pessoa, né? Aí ele, meu primeiro, ele pegou e me mandou uma mensagem, falou: olha, Dani, eu tô aqui no Rio, vai ter uma festa aqui, vem pra cá, eu te pago a sua passagem, vem pra cá e tal. Peguei, fui pro Rio atrás dele, chegou no Rio lá, ele, tipo, já tinha passado 2 anos. E eu lá atrás, eu tinha um horário pedindo pra fazer Deus, pra Deus fazer ele gostar de mim, ele me amar. Passou esses 2 anos, ele, tipo, me recebeu lá no Rio com um buquê de rosas, com caixa de bombom, foi muito engraçado. E daí, só que assim, já era um outro tempo, sabe, assim, um outro tempo. E aquilo, a gente tinha me envolvido com outras pessoas e tudo mais, né, então assim, eu já nem esperava mais que ele fosse gostar, quando assim, você, já nunca gostou, então, né, deixa pra lá. E acabou que ele tava muito arrependido, ele falou pra mim: Dani, olha, eu sei que eu vacilei muito com você no passado, eu queria muito me redimir com você, queria que você me desse mais uma oportunidade da gente... E assim foi. E aí, o que aconteceu, gente? A gente voltou, a gente acabou voltando, né? Aí, quando a gente voltou, ele foi uma pessoa assim que, poxa, me ajudou muito na minha vida, sabe? Me ajudou muito mesmo. Eu tenho uma extrema gratidão. É uma pessoa que, mesmo quando a gente separou, ele não me deixou, né, na mão, como muitos homens fazem com mulheres, sabe? Assim, foi um homem que foi muito homem comigo. Eu, na verdade, que não fui uma pessoa ali, né, naquela época dali, quando a gente se separou, e o que aconteceu? Eu poderia ter ficado quietinha, poderia ter ficado... Mas por Deus tem um propósito, né? Hoje eu entendo que Deus permitiu essa situação na minha vida pra me dar uma história, da qual essa história também liberta outras pessoas, entendeu? Então aí, eu descobri, né, porque aquilo, eu virei alcoólatra, não conseguia perdoar ele, porque... O que acontece? Quando ele me pegou dessa segunda vez, eu tava assim, na pior. Eu devia mais de 10 mil reais ao banco, sabe, assim, eu tava endividada, tava assim, na pior, com drogada, alcoólatra, tudo de ruim. E mesmo assim, ele me quis, ele falou: eu quero você, eu vou te ajudar. No mesmo dia que ele falou isso pra mim, nessa época... Eu morava no apartamento da minha mãe. Eu falei: olha, eu vou morar no seu apartamento, vou te pagar aluguel. Só que eu comecei a não pagar, porque eu tava numa vida doida, né? E daí ele pegou, eu contei toda a situação pra ele. Falei: olha, eu tô devendo o aluguel pra minha mãe, eu tô devendo 10 mil ao banco, eu tô na pior, eu tô, né? E assim, aí ele falou: não tem problema, Dani, eu quero você assim, eu vou te assumir dessa maneira. Chama sua mãe, eu vou conversar com ela. Aí ele chamou minha mãe e falou: olha, a partir de hoje eu sou responsável por ela, eu pago o aluguel pra ela, eu vou pagar as contas dela, eu só quero uma exigência da Daniele, que ela estude, sabe? Eu tô fazendo esse vídeo porque a gente tem que honrar quem um dia nos honrou também, sabe? Eu tenho muita gratidão pela vida dele, né? Muita gratidão mesmo, sabe? Assim, muita. Porque... até hoje, assim, ele é uma pessoa muito boa pra mim, sabe? Então, independente de tudo, né, de qualquer coisa, ele tem a família dele, mas eu respeito, eu tenho uma amizade, eu tenho um amor pela vida dele, não de marido e mulher, não, tá, gente? De homem pra mulher, não, é de irmã, porque eu tenho gratidão por tudo que ele já me fez, entendeu?
E o que acontece? Eu fui, peguei. Ele foi, pegou, me chamou minha mãe e tal, mas sumiu dali. Enfim, me deu carro, e sabe assim, fez muitas coisas por mim, né? E o que aconteceu? Eu peguei, logo depois eu comecei a beber muito, porque eu não conseguia perdoar ele do passado, sabe assim? E eu sempre conto isso nos meus testemunhos, porque às vezes a gente fica pedindo a Deus para Deus libertar pessoas, por exemplo, liberta meu marido, liberta meu filho, liberta. Mas não adianta você pedir para Deus libertar essa pessoa e você não conseguir perdoar ela por aquilo que ela já te fez no passado. Por exemplo, liberta meu filho, aí ele chega em casa drogado, você xinga ele de drogado e manda ele embora da sua casa. Então, quer dizer, você tem que estar preparado também para receber. Pera aí, gente, que meu miojo tá quase. Bom, gente, aqui tá meu pratinho super quente. Isso aqui que é o miojo bifum, sabe? Ai, tô com vontade de comer isso hoje. Vamos ver, né? Ele é um miojinho bem fininho, sabe? Japonês. Eu tô com uma vontade de comer isso, vamos ver. Se Deus quiser. Então, vou continuar contando pra vocês enquanto esfria. Então, aí, o que aconteceu? Eu não conseguia perdoar ele, então eu continuava ali, sabe, assim, bebendo, querendo descontar as coisas que ele tinha me feito no passado, né, pelo fato dele ter ficado com aquela mulher, ter gostado dela e não gostado de mim e tal. Aquilo machuca aquelas coisas, e às vezes a gente não consegue liberar o perdão na vida da pessoa. Pois aí, o que aconteceu? Gente, olha, só Deus mesmo faz essas coisas. E aí, eu peguei e falei, ele falou pra mim, Dani, ou você busca ajuda, ou a gente vai ter que se separar. E foi onde eu procurei ajuda no AA, né? Também fui pra igreja. E quando eu voltei pra igreja, nessa época, a gente ia pra igreja, Deus me fazia grandes revelações ali, né? Usava os missionários dele, as pessoas ali pra poder direcionar nossas vidas. E assim eu falo, ele foi uma pessoa que me ajudou muito, muito mesmo, muito, muito, muito. Nossa, demais. Um coração maravilhoso, do qual, assim, nossa, sou muito grata a Deus mesmo. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa pegou, aí tá, eu peguei e tal. Nisso, a primeira mulher, a mulher lá que ele tinha se relacionado, começou a entrar em contato com ele. Gente, isso é muito espiritual, porque o diabo, ele não vai vir quando você tá mal, ele vai vir quando você tá bem, pra poder o quê? Ele te derrubar, né? Então, a gente tava começando a tentar ficar bem no nosso casamento, assim, na verdade eu não era casada, eu tive uma união estável com ele. E daí, a gente tava tentando ficar bem, sabe, assim. E dessa vez, essa mulher se aproximou de novo dele. Inclusive, ela era casada também, com uma pessoa. E ela se aproximou dele e eu descobri ali que eles tinham, né, se encontrado e tudo mais. Tipo, imagina, você querendo ser curada de um trauma e a pedrada vir em cima daquele trauma de novo, né? Aí foi onde eu fiquei com muita raiva dele, assim, porque eu fui fazer um trabalho de faculdade no computador dele e descobri isso, né? Sem querer, sabe? Assim, as coisas do bicho, sabe? E aí foi onde eu descobri e ali eu peguei e a gente acabou se separando, né? Então, quando a gente separou, foi onde eu fui pra prostituição novamente e me tornei a tal Ana Júlia, né? Então, assim, quando eu dei entrevista para rede nacional, porque o que aconteceu? Ele falou pra mim, ele falou, Dani, eu quero te ajudar pra você não ter que voltar pra essa vida jamais. Só que, gente, é aquilo, né? Às vezes a nossa ganância, a nossa ambição, a nossa raiva, a nossa falta de perdão fala mais alto. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito, tenho muita gratidão, né? Se ele estiver assistindo, né, um dia, não sei, quem sabe, né? Deus, ele prepara todas as coisas, Deus possa estar abençoando a vida dele, sabe? Que eu tenho muita gratidão pela vida dele, muito mesmo. Porque foi uma pessoa que me ajudou muito, 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 muito. Ele foi verdadeiramente homem, coisa que hoje muitos homens não são. Um exemplo, ele, né, na época que a gente separou, ele me deixou com uma pensão muito boa, ele me deu coisas assim, né, das quais eu não quero comentar, mas me deu. E me deixou bem, deixou minha faculdade paga até o final. Eu que não fiz a minha faculdade.
Então, ou seja, eu tive oportunidades. Se eu falar que eu não tive oportunidades, eu tô mentindo. Eu tive oportunidades. Mas eu optei por ir pra prostituição porque eu não conseguia perdoar ele pelo que ele tinha me feito, porque eu achava que o homem não prestava, porque eu achava que não valia mais a pena acreditar no amor, entendeu? Então foi por esses fatos que eu fui pra prostituição, novamente. Não foi culpa de ninguém, foi culpa minha mesmo. Então, e o que aconteceu disso tudo ainda? Enfim, né? Aí, eu peguei depois disso tudo, tipo assim, eu virei lá, garota de programa e tudo mais, fui pra Record, falei na Record que ele tinha me traído, que... Aí o repórter fala, mas engraçado, se ele tivesse... você hoje trabalha com aquilo que ele te fez. E eu, cheia da soberba, né? Falei bem assim, mas se ele tivesse me traído com uma garota de programa, eu teria aceito. Falei dessa maneira. Então, quer dizer, como assim, sabe? Eu lancei palavras contra a minha vida. E hoje eu colho as palavras que eu lancei. Porque o meu outro relacionamento que eu tive união estável também, a pessoa me traiu com uma garota de programa amiga minha, entendeu? E aí, ou seja, eu paguei as minhas palavras. Essa pessoa, né, Deus me surpreendeu muito, porque quando eu tava na prostituição, ele acabou entrando com um processo contra mim. Porque já que eu tava ganhando tão bem, né, então que eu, né, enfim, eu tinha um problema com ele lá na justiça. E assim, gente, eu não posso contar tudo, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O que aconteceu um dia, depois de... Eu tava no propósito de pão de saco, já fazia quase 3 anos. E daí um certo dia, eu peguei, Deus falou comigo, falou, minha filha, a estratégia que você vai usar pra você vencer essa guerra, né, esse problema, é justamente o perdão. Por que você não vai até ele e pede perdão a ele? Foi onde eu fui até ele, pedi perdão a ele, né? Olha só como é que Deus trabalha, porque a gente pensa, porque imagina, eu era muito soberba, gente. Sabe, a pessoa me fez muito bem. Claro, me machucou, mas eu também não machuquei já a pessoa, sabe? Porque a gente é muito egoísta, a gente só pensa o que a gente faz. Mas e as coisas boas que a pessoa fez pela gente? E todo o bem que a pessoa fez pela gente, sabe? E aí, Deus falou pra mim, pede você perdão a ele. Eu peguei, pedi perdão a ele, mandei mensagem pra ele, pedi perdão a ele. Falei, olha, eu quero te pedir perdão por tudo, porque nossa briga já tava na justiça já. E aí eu quero te pedir perdão por tudo. E, gente, inexplicavelmente, essa pessoa, já com outra família, né, foi lá e me abençoou ainda pra glória do nome do Senhor. Então, assim, eu sou grata a Deus pela vida dele, né? Ele sabe quem, né? Se um dia ele vê, ele sabe quem ele é. Então, eu sou muito grata pela tua vida, eu te agradeço por tudo. Porque, né, assim, a gente precisa um dos outros, sabe? E Deus me surpreendeu muito através da vida dele. Mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de né, eu aqui, assim, depois, por exemplo, acho que depois de uns 6 anos, sei lá, sabe? Assim, a pessoa ainda, Deus ir lá, ele mesmo com outra família, mesmo com ele, Deus usou ele para poder me abençoar para a glória do nome do Senhor, né? Creio que um dia, se Deus permitir, eu conto com mais detalhes, se Deus permitir, né? Em nome de Jesus, que tudo é na permissão do Senhor. E eu sou muito grata. Você sabe por quê, irmãos? Quando a gente chega em algum lugar, a gente tem que entender que a gente chegou porque alguém nos ajudou, né? Independente do que, se um dia a pessoa... eu já tive uma desavença, eu já tive algum problema, eu já tive problemas com ele, sim, mas eu já tive muito mais motivos para agradecer do que motivos para reclamar, você entende? Todos nós falhamos como seres humanos, eu também falhei várias vezes, entendeu? E hoje eu torço para que essa pessoa, né, continue vivendo, né, as bênçãos que ele tem vivido, porque ele é uma pessoa muito abençoada, né? Ele é uma pessoa do bem, uma pessoa, né? Ao contrário de tudo aquilo que eu disse lá em rede nacional da vida dele, porque foi por aquilo lá que ele entrou na justiça contra mim. Quer dizer, uma pessoa que sempre me ajudou e eu não consegui perdoar por causa de um momento de vacilo, por causa de um erro, né? Então, assim, hoje eu venho aqui para poder agradecer, porque ele fez muito bem para mim, né? Assim, eu sou muito grata, eu não teria... né, primeiro Deus, mas segundo as pessoas que Deus usa para poder nos abençoar,
Entendeu? Então é isso, gente, né? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer, né, a vocês que estão compartilhando essa parte do meu testemunho, que eu não falo muito sobre essa parte do meu testemunho, mas estou compartilhando com vocês, né, sobre isso. E, né, se um dia essa pessoa ver, muito obrigada. Obrigada por tudo de coração, por tudo mesmo, muito grata, de verdade, muito grata mesmo, né? Eu acho que falta até homens na terra dessa maneira, porque a gente tem que honrar a família da gente, né? Querendo ou não, alguém que tava do seu lado, alguém que, né, enfim, ali tem tantos homens hoje que passam uma vida com mulheres e não faz um terço do que essa pessoa fez por mim, entendeu? Né? Então, assim, eu sou muito grata, porque ele verdadeiramente foi homem. Eu, cheia da mágoa, cheia do rancor, cheia do ódio, que fui para uma rede de TV falar coisas que eu não devia falar. Que na verdade eu devia ter olhado com outros olhos e devia ter perdoado, né? Porque eu também erro, eu também falho, eu também peco. Entendeu? Então, é isso, gente. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe vocês. Espero que vocês também tenham entendido. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.